Lili, sempre muito bom estar aqui com você, principalmente para essa nova temporada do programa Espiritualidade no Dia a Dia, quarta temporada, com uma nova programação dessa vez, na verdade? É verdade. Nessa quarta temporada nós vamos falar muito sobre os jovens, a importância dos jovens, o valor dos jovens, o olhar para os jovens, né? Mas antes da gente entrar nesse contexto em si dos jovens, o que a gente traz hoje mesmo é o tema o caminho natural da evolução, né? E para mim também é um prazer enorme estar aqui, né? Esse programa que de temporada em temporada a gente vai fazendo um pouquinho a cada semana, né? E a gente vai descobrindo novos temas, elaborando novos temas, esses temas vão surgindo naturalmente, né? E a gente vai seguindo conforme os temas vão surgindo. Então, no tema de hoje é esse olhar para a evolução, né? E a evolução, na realidade, ela é uma coisa muito natural, né? Porque desde que o mundo está evoluindo, né? Não tem como a gente não olhar lá para trás, no tempo das cavernas, e não perceber a evolução, não só no sentido tecnológico, no sentido cultural, mas o ser humano em si, né? Então, respeitar esse caminho é entender que seja pessoal ou coletivo, né? Porque tem isso também, a gente não evolui só de uma forma individual, a gente evolui de uma forma coletiva, e a gente entende isso porque a gente traz na nossa genética e traz na nossa cultura, né, esse desenvolvimento, essa evolução. E quando a gente sabe que a gente está trilhando um caminho natural, a gente se sente muito em paz com a gente mesmos, com as nossas escolhas, é, com aquilo que a gente, com as nossas opções, né? Mas como é que a gente sabe que está no nosso caminho natural, né? Com tantas interferências externas, né? Com tanta mídia, com tantas redes sociais, com tantas opiniões, com tantas culturas misturadas, enfim, né? Com tantas situações que acabam se entrelaçando, né? Então, mais uma vez, é que eu sempre falo, acho que a gente já falou aqui também, né? É olhar para o interior, para a sua bússola interna. E o que é a nossa bússola interna, né? É o nosso coração, é o nosso sentir, é a nossa conversa com a nossa alma, com aquilo que a gente tem de mais valioso, que é a nossa essência. Então, quando a gente realmente consegue se voltar para a nossa essência, descobrir realmente o que ela quer nos dizer, e o que nós realmente estamos fazendo aqui, qual o caminho que a gente vai trilhar, né? É entender que quando a gente faz esse movimento interno, a gente consegue descobrir mesmo tudo aquilo que a gente tem de melhor e o melhor que a gente tem para oferecer para o outro. Né? E nesse movimento de caminhar, o bonito nessa história toda é exatamente que a gente vai caminhando, crescendo, evoluindo e se deparando com mudanças, mas as mudanças fazem parte. Se não tem mudança, não tem evolução, não tem crescimento, né? Não tem desenvolvimento. Né? Só que ao mesmo tempo, como a gente consegue seguir o nosso caminho natural sem a gente se sentir culpado com isso, sem a gente se sentir ingrato com os outros, porque a partir do momento que a gente escolhe seguir o nosso caminho, a gente diz um sim, muitas vezes, para nós, e acaba dizendo um não para o lado, lado externo, né, para as outras pessoas. Isso pode gerar conflito, né, Sandra? Porque quando a gente diz um sim para a gente, o outro pode não gostar do seu sim, né? Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa, a sua escolha. Né? Mas para a gente escolher verdadeiramente aquilo que é nosso, a gente tem que estar muito consciente de quem nós somos. Então, aquela velha busca interna. Então, como é que a gente vai fazer isso sem se sentir culpado, sem se sentir ingrato? Né? Então, eu acho que o primeiro passo é respeitar o outro também nas suas escolhas. Então, a partir do momento que você deseja que você seja respeitado nas suas escolhas, você respeita o outro também nas escolhas dele. É aquela velha empatia. Né? Então, acho que esse é o primeiro passo para a gente começar a entender como trilhar esse caminho natural. Né? E não tem como fugir dele, né, Sandra? Acho que não tem fim e não tem como fugir. E na hora que você fala, me vem muito uma coisa assim, do quanto a gente pode começar fazendo isso na infância, né, Lili? Respeitando as crianças, né? Porque na maioria das vezes a gente quer impor as nossas vontades, nossos desejos, as nossas questões,
E a gente sabe que as crianças de hoje, elas já nascem muito prontas com habilidades que as crianças de antigamente não tinham, porque o mundo vive em constante evolução, é essa coisa, é a ordem natural da evolução da vida. Não existe uma geração melhor do que a outra. São gerações diferentes, porque a gente vive nesse processo de evolução, em todos os sentidos. E consequentemente, quando a gente tem, né, essa dificuldade, muitas vezes, de respeitar esses desejos da criança, essa vontade e a ideia da criança, porque ela já vem hoje com muitas ideias, com muitas habilidades, consequentemente, a gente também não respeita os jovens. E daí isso vai virando uma cadeia de não respeitar, de desacreditar, e daí você acaba criando pessoas que têm problemas de autoestima, de autossegurança, de autoconfiança, pessoas que se sentem incapazes, que não reconhecem os talentos que têm, não é isso? Exatamente. E quando você fala isso da criança, né, é interessante a gente olhar também que cada geração ela vai continuar a evolução anterior, ou seja, aquilo que a geração anterior fez. Então a evolução é uma continuação, né? Então não é um desrespeito àquilo que foi, muito pelo contrário, é o ponto de partida da geração anterior, o ponto final, né, da geração anterior, vamos dizer assim, é o ponto de início dessa geração atual, né? Então é assim, é uma herança, né? A gente herda isso inconscientemente, já está no nosso DNA, já está na nossa cultura, não tem como, né? E aí as gerações vão evoluindo passo a passo. Só que hoje ela está evoluindo com muita rapidez, né? Por quê? Porque tem uma tecnologia aí que está avançando a cada dia. Então, às vezes, os jovens de hoje, as pessoas de hoje, elas se desenvolvem muito tecnologicamente falando, mas esquecem daquele lado, né? Ou o lado emocional e o lado espiritual tendem a ficar um pouco em desequilíbrio, ou, de certa forma, esquecidos. Porque é aquilo que a gente vê hoje em dia, né? Principalmente nos jovens. Aquela ânsia de ocupar a mente, ânsia de ver, de aprender, de saber, de conhecer, mas eles não se permitem se conhecerem verdadeiramente, né? Então, eles acabam entrando naquele processo, ou eu estou muito ansioso, ou eu estou muito aflito, e nessa aflição, que acaba gerando uma depressão por vezes, né? Eles vivem esse conflito entre o passado, o futuro, eu estou lá atrás, ou eu estou no futuro pensando, né? No que ainda não aconteceu. Vale lembrar, né, que quando a gente fala da criança, a gente também tem que entender que as crianças de hoje, como você falou, estão muito mais rápidas, muito mais buscando muito mais informação, e hoje as informações chegam com muito mais facilidade nas mãos delas, né? Então a busca pelo conhecimento, a busca para ter conteúdo é muito grande, né? Então ela não consegue também ficar com a cabeça vazia. Né? Mas é um conteúdo raso, né, Lili? Vou te interromper aqui, porque não é um conteúdo profundo, né? Não, ela quer conteúdo, mas ela não analisa o conteúdo. Tem isso também, né? Porque... Então é aquela coisa, eu vejo, é superficial, porque elas passam pelo conteúdo, né? Mas ao mesmo tempo, é aquela coisa, elas não se permitem ficar com a cabeça vazia. E acaba fazendo com que traga muita ansiedade, porque é aquela coisa, eu cuido do meu... Eu desenvolvo o meu tecnológico, mas o emocional e o espiritual mesmo ficam meio que de lado. E a gente tem observado muito isso, né, Sandra, hoje em dia. A gente tem observado muitos jovens com muita ansiedade, quando não estão ansiosos, estão extremamente perdidos, desorientados, ou caminhando para tristeza, que acaba gerando uma depressão. Então, a gente tem visto muito, lidado muito com isso, né? Então, a gente tem sempre que trazer o jovem para o presente, né? Ele sabe mexer em computador, sabe mexer em celular, conhece toda a tecnologia, mas o seu emocional mesmo é muito fragilizado. Né? Não se conhecem, né? Eles conhecem tudo que é externo, sabem tudo da vida dos outros, tudo a respeito do que está lá fora, mas de si mesmo não tem essa identificação. E não consegue acessar, né? Tem muita dificuldade para acessar. Né? Então, cabe a nós, né, que temos contato com jovens, enfim, seja quem for que tiver, ter esse olhar, né?
olhar para ele e observar não só os seus gestos, não só os seus comportamentos, mas ouvir o que ele está dizendo. Então, ter aquela escutativa. Porque, mas quando eu falo ter a escutativa, é parar e olhar mesmo, escutar. O que essa pessoa está dizendo? O que esse jovem quer dizer? Né? E entender que os tempos são outros, né? Então, aquilo que para mim era uma coisa, para o jovem vai ter um outro contexto. Então, prestar atenção nisso, porque nós estamos evoluindo o tempo todo, né? E uma coisa que eu sempre faço, uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, para os jovens principalmente, você está feliz? Né? Então, cada escolha que ele vai fazer, cada situação, cada movimento que ele vai fazer em direção à vida, aí eu pergunto, esse movimento te deixa feliz? Né? Como fica teu coração aí dentro? E se ele responde sim, se ele responde vai ficar leve, eu falo, então, vai. Né? Porque o que nos leva adiante é a leveza da vida, né? Porque se é um caminho natural, você concorda que não precisa ser pesado? Porque tudo que é natural é leve. Então, se você está sentindo que você não está feliz, você está pesado, então não é natural. É hora de parar e falar, peraí, gente, o que eu estou fazendo? Né? E quando tem uma dificuldade, a pergunta que eu sempre faço é, onde a sua alma ficou presa que você não consegue seguir? Né? Então, são perguntinhas que vão parar, vão fazer com que o jovem pare, a pessoa pare, reflita. Vai causar um desconforto, porque a gente vai ter que buscar uma dor, vai ter que buscar uma situação desagradável, né? Mas a partir desse momento, você volta, mas você volta diferente porque você olhou para aquilo que precisava ser visto, né? Acolhido, transformado, ressignificado, e aí você volta realmente com uma solução e com uma certa liberdade para você seguir, né? E quando faz esse movimento de olhar mesmo para aquilo que está incomodando, para aquilo lá atrás onde a sua alma ficou presa, e entender aquilo e ressignificar, você traz a liberdade para seguir, e dentro dessa liberdade você se conecta mais fácil com a sua essência, com a sua alma, né? Porque a evolução, ela faz parte, não tem como, né? E estarmos alinhados com a evolução faz com que a gente possa transitar por esse caminho com muito mais naturalidade, né? E uma das coisas que a gente observa também, Simone, acho que você também deve observar isso, é como a tecnologia, às vezes, não é tudo, né? Mas como a gente utiliza a tecnologia, e por vezes a gente acaba se tornando extremamente, querendo tudo muito rápido, né? E parece que fica um pouco, o lado humano fica um pouco de lado, né? Porque a gente acaba deixando um pouquinho esse lado humano e a gente acaba entrando nessa roda que não para, é como se fosse um constante ciclo que você não para pensar, você não para descansar, você não consegue parar, tem que ocupar sempre a mente. Acho que você vive isso também, né, Sandra? Sim, e é bem interessante porque a gente lida com jovens, né, Lili? E essa primeira geração totalmente tecnológica, eles não têm nada de analógico como nós tivemos. Então, eles não têm essa experiência, essa vivência e essa coisa do contato mesmo, né? E o quanto a gente percebe que isso faz falta. Porque muitas vezes o que o jovem precisa, o que a criança precisa, é só um olhar, é só um eu vejo você, né? Porque eles precisam desse movimento. Então, acho que essa busca incessante através da tecnologia, das redes sociais, é nesse sentido, de que eu preciso ser visto de alguma forma. E daí entra nessa ânsia de tampar esse vazio interno que está sentindo, porque não se sente pertencente, não está sendo visto, não está sendo ouvido, e ele mesmo não se olha e não se vê, né, porque ele joga essa expectativa para o outro, geralmente para os pais, para quem cuidou e isso não foi atendido, e daí ele não se olha, não se vê, e vai jogando isso em cima do amigo, do colega, e aquilo vai virando uma bola de neve. E daí entra nessa coisa de não conseguir ficar nesse espaço vazio para se olhar, para entrar em contato com as emoções, com os sentimentos. Por isso que esse lado frágil que você estava dizendo, esse lado emocional que não está construído.
e que não é construído, porque nas escolas a gente não tem essa habilidade como matéria, né? A inteligência emocional não é desenvolvida nem na escola e muito menos dentro de casa. Então a gente tem uma geração que está chegando que é muito frágil. E muitas vezes eu me pergunto muito, né? A gente conversa sobre isso também, fora das redes sociais, quando a gente se encontra pessoalmente sobre isso, de que o que vai acontecer com esses jovens quando eles forem mais maduros, né? Quando eles forem adultos, como é que eles vão lidar com as frustrações da vida? Porque a vida bate na cara da gente o tempo inteiro, né, Lili? A gente leva um monte de não, leva um monte de tombo, e a gente tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Mas como é que esses jovens vão fazer isso? Essa é uma grande preocupação, porque se não desenvolver essa habilidade emocional, isso não vai fluir. E é claro, a habilidade emocional, ela vai andar completamente junta com a questão da espiritualidade. Não tem como separar uma coisa da outra, porque a partir do momento do nascimento, a gente já vem com uma missão, com um propósito. Né? Na hora da concepção isso já acontece. Antes da concepção, muitas vezes, isso já acontece. Mas isso fica, assim, impregnado na hora que você é concebido. E como é que você vai desenvolver isso ao longo da sua vida? Como é que você vai desenvolver todo esse seu potencial ao longo da vida? E, assim, tem algumas escolas que já trabalham, né, emocional, mas, assim, não são todas, né, mas já faz parte do currículo e tudo. Mas ainda é cabe pouco, também, ainda é pouco, e, assim, como o professor também lida com as suas emoções para poder auxiliar esses jovens, né, porque a gente também depara com esse contexto, né. Tem muito professor que tem algumas dificuldades emocionais, então eles não conseguem lidar com as dificuldades emocionais dos jovens. Né? Lógico que tem o conteúdo e tudo mais, mas assim, como você falou, é aquele olhar. Então, às vezes é necessário a gente parar tudo e literalmente olhar olho no olho e ouvir aquela criança, aquele jovem, enfim. Isso não é só na escola, é em casa, em qualquer lugar. Né? Porque o que eles estão esperando é exatamente isso, é esse olhar, como você falou, né, Sandra? É o eu vejo você. E esse eu vejo você tem uma força, que é aquele contato, é o contato visual. E quando a gente fala eu vejo você, eu vejo você mesmo, eu não estou te julgando. Né? Eu vejo você com todas as suas habilidades, com todos os seus talentos, inclusive com as suas dificuldades. Né? E o que você faz nesse movimento? Você acolhe tudo isso e traz aqui para o centro do seu coração. Porque é isso que eles precisam ser acolhidos. Né? Então, assim, eles têm essa habilidade tecnológica, sim, mas eles têm uma dificuldade emocional, têm uma dificuldade espiritual. E a gente já falou no vídeo sobre as 3 inteligências, né? Elas precisam estar alinhadas, todas elas, independente da faixa etária. Né? Hoje a gente está trazendo exatamente esse contexto dos jovens, porque a gente quer exatamente trazer esse olhar para vocês. Né? Porque eles precisam ser acolhidos. Né? E quando, às vezes, eles vêm com algumas grosserias ou com algumas respostas meio atravessadas, eles não estão, por vezes, sendo desrespeitosos. Talvez eles não estejam nem se entendendo, né? E eles não estão conseguindo nem expressar o que eles estão sentindo. Então, às vezes é um impulso, às vezes é uma fala mais bate-pronto, aquela coisa que vem espontaneamente. Então, assim, o respeito com eles também é fundamental. Né? Entender e compreender, principalmente, para onde esses jovens estão olhando. Porque, às vezes, eles estão olhando para um lugar que a gente não entende, não sabe qual é esse olhar. Então, a pergunta é exatamente essa: para onde esses jovens olham? Porque nós somos formados pela genética, mas também nós somos formados pela cultura. Né? E a cultura vai evoluindo, vai modificando, vai crescendo, vai se diversificando. E hoje a gente tem uma cultura globalizada. Né? Então, os valores também vão se modificando. Então, é entender, né, que cada um tem o seu caminho. Então, às vezes, por exemplo, naquela família aqui, todo mundo é professor, aí o filho tem que ser professor, todo mundo é médico, o filho tem que ser médico. Mas será que é isso que ele quer? Será que esse é o caminho natural da alma dele? Né? Então, é entender isso. Qual é a verdade que ele traz? Né? Qual é a essência que ele traz? E a gente só vai descobrir essa essência se a gente olhar verdadeiramente para ele como um todo, com todas as suas habilidades, com todos os seus recursos, com todos os seus talentos. Mas a gente só vai conseguir isso se nós verdadeiramente ouvirmos o que ele tem para dizer.
E não é só ouvir, é prestar atenção nos gestos, é prestar atenção no olhar, é prestar atenção na expressão corporal, né? Naquela linguagem não verbal que muitas vezes a gente percebe, mas fala, não, deve ser só um momento. Será que é só um momento? Será que não precisa de um olhar um pouco mais atento a esse momento? Porque às vezes a pessoa se fecha tanto e fala, não, mas vai passar. Será? Então, assim, é sempre ter um olhar atento a isso, porque o que eles precisam ser acolhidos, eles precisam disso. E a gente depara muito isso, né, Sandra, com muitas perguntas de como eu faço, porque eu tive uma situação X e me deu uma ansiedade, eu tive uma crise de choro, eu não soube lidar, porque são essas questões que chegam para a gente. Uhum. Então, muitas dificuldades de conversa no lar, né, junto à família. Então, assim, por que será que está acontecendo tudo isso? Né? Ah, tem o celular, hoje o celular é tudo por mensagem. Mas será que é na hora de pegar o celular, colocar de lado e falar, vamos conversar? Uhum. Né? Mas conversar olho no olho, de verdade. Porque vocês estão precisando disso. E tudo isso facilita para que eles possam entrar em contato com a essência deles. E a partir desse momento, eles buscarem este caminho. Então, assim, dá trabalho? Dá, mas é prazeroso. Não é? Porque é prazeroso você ver o sorriso quando eles encontram o caminho deles. É prazeroso quando você observa aquele olhar brilhando. É prazeroso quando eles chegam para você e falam, descobri que eu vou fazer isso. Né? Eu já sei o que eu vou fazer. Então é muito prazeroso. Então tudo isso vale a pena. Mas para isso nós precisamos estar presentes na vida dele. Nós precisamos estar com os ouvidos atentos. Nós precisamos estar com o olhar atento. Nós precisamos estar conectado aqui, coração com coração, para que a gente possa realmente entender isso que está acontecendo na vida deles. E dar espaço para as emoções, né, Sandra? Porque a gente escuta muito que, às vezes, ele não consegue se expressar em casa, porque não consegue dialogar, enfim. Dar espaço para as emoções. Porque as emoções, elas fazem parte. A dor, a tristeza, a alegria, né? Então, tudo isso faz parte. Então, é entender isso, é olhar para eles como um todo. E, por vezes, às vezes a gente acha assim, já cresceu, né? Mas, gente, tem uma criança dentro desse jovem. E, às vezes, é essa criança que precisa ser olhada, essa criança que precisa ser acolhida, porque a gente traz, né, algumas dores, algumas situações que nos deixam em conflito lá na nossa fase da infância. Né? Uhum. E quantos jovens também trazem, porque eles deixam aqui a dorzinha deles e não olham. Mas a gente também tem que olhar para essa criança. Uhum. Então, e acolher, né? Dar o lugar dela. Então, assim, a gente faz muito isso no nosso trabalho, né? Assim, fazer o jovem olhar para essa criança ferida, acolher, dar o carinho que ela precisa. Né? Então, assim, a gente vai fazendo esse movimento exatamente para quê? Para que esse jovem possa se sentir seguro, possa se sentir acolhido e possa seguir no vida. E utilizar de todos os talentos e habilidades que ele tem. Né? Eu quero trazer uma coisa aqui bem importante que acho que a gente lida também no dia a dia, né? Que é a questão de, muitas vezes, o uso de substâncias ilícitas, seja através de bebidas ou não, para fugir dessa realidade que é difícil de lidar. Porque hoje essas coisas são muito mais livres do que já foram no passado. Você consegue qualquer coisa em qualquer lugar, em qualquer esquina, com muita facilidade. E para os jovens é tão natural viver junto com essas substâncias e fazer uso dessas substâncias que muitos nem se dão conta do quanto isso é prejudicial e afeta essa própria... vai trazer mais dificuldade de lidar com o que está sentindo, porque quando ele utiliza uma substância dessa e fica, vou colocar entre aspas assim, né, fora do ar, porque não entrou em contato com aquilo que ele está sentindo, cada vez mais ele não vai querer sentir. E quando ele sente, ele não vai saber lidar. E daí vira mesmo um vício, porque preciso de mais, mais e mais. Além da questão fisiológica, que o próprio corpo vai ficar dependente, vai ter uma questão emocional de dependência para não querer entrar em contato com aquilo que se sente. Então, o quanto é prejudicial. E a gente também percebe, acho que uma outra coisa que é bem importante, uma vez que é um programa de espiritualidade, dizer que dentro
esse processo de evolução, os jovens de hoje, não só os jovens, as crianças, junto com os jovens de hoje, são crianças que vêm com uma mediunidade muito forte. E que isso não é ensinado dentro de casa. Aqui a gente não está falando de religião, né? Então é bem importante deixar isso claro, não estamos falando aqui de nenhuma religião, porque cada uma delas tem a sua peculiaridade, a sua forma de lidar com essas questões, e vai utilizar um nome diferente para falar sobre isso. Mas a mediunidade, o que, que é? É você ter uma sensibilidade onde você vê além do físico, no extrafísico. E todo mundo tem essa sensibilidade, só que uns olham para isso e desenvolvem mais do que outros. Então, o que a gente percebe é que as crianças e os jovens, eles vêm com uma potência gigantesca, com uma habilidade fortíssima, mas como isso não é trabalhado dentro de casa, isso acaba fazendo com que a saúde mental deles fique prejudicada em função dessa habilidade que eles têm. E daí entram os desequilíbrios psíquicos. É claro que existem, a gente não está aqui fazendo nenhuma apologia a uma questão de doença, ou de que não, né, casos psiquiátricos não sejam necessários o uso de medicamento e o acompanhamento do médico, mas o que a gente está falando é num outro nível, né, de espiritualidade ter relação com muitas doenças de saúde mental e de psiquiatria que estão ligadas a uma mediunidade que não foi desenvolvida. E o quanto é necessário olhar para isso, para que a gente possa reverter esse quadro, hoje e no futuro. Inclusive tem, né, a ciência que estuda já a inteligência espiritual, então ela já está aí em ciência, é um olhar que realmente já está caminhando cada dia mais com muita seriedade, então assim, realmente existe, né? Então cabe cada um descobrir como equilibrar isso dentro de si e trabalhar no sentido de trazer a saúde, o equilíbrio necessário, né? Porque, como você falou, tá aí, faz parte, né? E é uma sensibilidade, e não tem nada a ver com religião, né? E essa sensibilidade a gente tem percebido muito nos jovens e ao mesmo tempo é uma sensibilidade que eles não conseguem lidar. E gera angústia, gera ansiedade, gera medo, né? Então tem o lado físico da coisa, tem o contexto da medicina, mas também tem essa questão espiritual. Então é um olhar que cada um que for responsável por esses jovens é necessário ter, né? É necessário desenvolver e sempre acolhendo, porque gera muito conflito dentro de cada um. E a gente, enquanto responsável, naquilo que nós podemos ajudá-los, né, nós vamos ajudando. Seja uma palavra, seja escutando, seja orientando, né? Porque o que acontece nesse contexto é exatamente isso. Eles só precisam ser orientados. E a gente vem, estamos sendo bombardeados o tempo inteiro sobre a informação de que estamos vivendo uma nova era. É o início de uma nova era, e todo início de algo novo gera um pouco de confusão, toda mudança gera uma instabilidade, gera um desassossego, uma insegurança, é normal, faz parte. Mas é importante a gente observar o quanto essa nova era vai trazendo mesmo essa necessidade de se evoluir muito nesse lado da espiritualidade. E, mais uma vez, a espiritualidade sem um conceito religioso. Porque não tenho nada contra a religião. As religiões, elas são importantes e trazem muitas informações. E muitas vezes, quando você estuda diversas religiões, você vê que elas se conversam entre si, porque elas falam basicamente a mesma coisa com outras palavras, né? Mas a espiritualidade, ela não está ligada a um contexto religioso. Isso a gente deixou claro aqui desde o primeiro programa, né, Lili? A gente começou essas temporadas todas da espiritualidade no dia a dia falando disso, de que espiritualidade é aquilo que te motiva, é a fé que você tem, é aquilo que te conduz, é aquilo que você acredita, é aquilo que te move como combustível para a vida. E independente de ter uma religião ou não. É o seu caminho de alma, né? Aquilo que está na tua essência. Porque a gente é espírita, a gente não está aqui vivendo uma experiência terrena. Mas somos todos espíritos. E cada alma tem sua história, né? Cada alma tem a sua
tarefa. Né? Então, respeitar isso é fundamental para entender esse caminho natural, da evolução, inclusive, né? Então, é assim, uma coisa está ligada à outra. Nós somos seres holísticos, né? Nós não somos só inteligência, não somos só emoção, não somos só espírito, não somos só matéria. Nós somos tudo isso, né? E esse todo tem que estar muito bem equilibrado, muito bem alinhado, para que cada um possa trilhar esse caminho, né? O seu caminho. E quanto mais nós estamos alinhados com a nossa essência, mais a gente faz esse caminho com naturalidade. Uma outra coisa mas também a gente consegue se colocar no lugar do outro com mais facilidade, né? Eu acho uma coisa muito importante a gente não esquecer esse lado humano, né? Esse lado de troca, esse lado de olho no olho, porque a partir do momento que a gente tem essa troca, a gente cresce, né? Porque um ajuda o outro, esse é o crescimento, essa é a evolução mesmo. Então, cabe cada um perceber isso. Então, assim, eu acho que a reflexão que eu deixo aqui é que tal a gente olhar realmente para o lado humano que tem dentro de nós, que às vezes está esquecido nesse contexto de correr atrás da tecnologia, de fazer tudo rápido. A gente até estava conversando antes, né, Sandra, que agora a gente não consegue assistir um filme no normal ou escutar um áudio sem acelerar. Então, assim, poxa, até a gente está nesse mecanismo de querer tudo rápido, tudo para ontem, né? Então, será que é necessário? Será que não é bacana a gente também fazer uma pausa, fazer uma meditação, fazer uma contemplação, trabalhar a respiração, exatamente para a gente voltar para esse natural, né? Porque a gente está saindo cada vez mais do natural, né? Está tudo muito artificial. Inclusive, até a inteligência está entrando para esse lado, né? Então, assim, a gente está usando mais a inteligência artificial do que a nossa própria inteligência. Porque é tudo muito fácil, a gente não guarda mais número de telefone, não guarda nada. Mas não, a gente não estou dizendo que a gente não tem aqui para esse lado, mas a gente não pode esquecer o lado humano, né? Esse contato que faz o nosso coração bater, nossa vida realmente valer a pena. Então, acho que encontrar o caminho natural, ele significa exatamente estabelecer harmonia na vida, agregar o conhecimento e seguir, né, alinhado com a sua realidade pessoal, com a sua realidade de o que eu vou fazer aqui, o que eu estou fazendo aqui, né? E não esquecer que tem recursos, às vezes a gente não sabe realmente o que a gente está fazendo aqui, qual a nossa tarefa, qual a nossa missão, né? Então, vá buscar ajuda se necessário, vá buscar, tem pessoas que realmente estão dispostas a ajudar, mas busca ajuda certa, né? Tem caminhos para isso. Então, é uma busca que não vai acabar aqui, não vai acabar hoje, porque é uma busca constante. A gente tem um objetivo, resolvemos esse objetivo, atingimos esse objetivo, vamos para outro. E essa é a evolução da vida, né? A gente vai cumprindo objetivos, cumprindo metas, sonhos, realizando sonhos. Eu acho que isso é importante, né? Muitas vezes, às vezes também a gente chega para o jovem e fala, isso é impossível de ser realizado. E o jovem já fica frustrado, já se fala, puxa, será que eu não tenho capacidade para isso? Então, como a gente fala, ou não para o jovem também, né? Como a gente chega até ele, em que tonalidade, né? Como a gente chega para falar com ele alguma coisa, sem ser agressivo. A gente também tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente chega num tom muito agressivo. Será que é necessário? Um tom de imposição, né? Muito julgamento, né, Lili? Acho que uma dos nossos grandes aprendizados aqui, nesse processo de evolução, é julgar menos. Porque o julgamento ele tem um peso, e ele acaba fazendo com que a gente deixe de realizar algumas coisas por causa do julgamento. Então, traz a culpa também, né? Oi? E traz a culpa também, né? O julgamento gera muita culpa. Exatamente. Então, assim, o que será que a gente está deixando para os jovens, né? Que herança a gente está deixando para eles, né? Então, vamos olhar para isso com carinho, vamos ouvir cada vez mais os jovens, vamos prestar atenção na linguagem não verbal que eles emitem, né? E vamos acolher, porque a partir desse movimento eles se sentem seguros para olhar para a sua essência e trilhar o seu caminho.
É isso, né? Então, encerramos aqui esse primeiro programa da quarta temporada. Agradecemos muito a sua participação. E semana que vem estaremos aqui novamente, né, Lili? Sim, com certeza. Então, até mais. Mais uma vez, obrigada. Beijo no coração, gente.